Agora que a poeira baixou, dá pra entender. Na Era de Ouro, Garp era tão absurdo que até os outros piratas temiam só de ouvir o nome dele. A Big Mom é uma imperatriz do mar extremamente famosa, dona da Akuma no Mi Soro no Mi, que permite a ela manipular as almas de quem teme sua presença. As criações que ela gera com esse poder também carregam um poder terrível e elemental. Zeus, por exemplo, é tratado como o mais poderoso entre todos. Ele é praticamente uma parte da própria alma da Big Mom, criada às custas de anos de vida dela. Por isso, Zeus tem poderes ligados ao trovão e uma capacidade destrutiva impressionante. Muita gente se pergunta, e se o Enel com a Gorgoro no Mi estivesse em terra firme, o que aconteceria? Quem suportaria os raios dele, capazes de chegar a milhões de volts? A resposta, na verdade, aparece quando lembramos de Garp. Mesmo diante de uma investida destrutiva conjunta, quando Zeus e Prometeus, as duas criações mais poderosas da Big Mom, se uniram e dispararam uma rajada em massa na direção de Garp. Garp apenas sorriu, dizendo que aquilo não dava nem sequer para assar um boi, quanto mais assar ele. Isso mostra que os raios do Enel não são de fato o ápice do poder elétrico no mundo. Até o próprio Garp deixou claro, se Enel fosse um pirata no mundo inferior, a recompensa dele dificilmente passaria dos 500 milhões de Bells. A partir disso, a gente vê o quão monstruosa é a defesa do Garp. O hack dele, quando comparado ao de outros piratas, é algo que pouca gente alcançará. E ponto, simplesmente fora da curva. Então é isso. Hoje vamos analisar o hack super poderoso do Garp e também comentar algum dos personagens de alto nível mostrado em One Piece no capítulo 1161. Aproveito também para dar um palpite rápido sobre o capítulo 1162 que sai na semana que vem, beleza? Agora, espero que vocês estejam com a xícara de café na mão, porque vamos continuar a analisar e discutir o capítulo 1161, certo? E bora com sangue nos olhos. O primeiro ponto que precisamos comentar é a habilidade da Akuma no Mi deste capitão. Apesar de ele aparecer só num painel pequeno, não escapou aos olhos de leitores quando o mangá foi atualizado e chamou a atenção de muita gente o braço direito do capitão a aparecer com aspecto metálico. Apesar de ele ser relativamente discreto nas aparições anteriores, sempre aparecia com os dois braços normais e até empunhando uma espada. Em combate, seu braço se transforma em metal. Isso lembra bastante o caso do Capitão Kid, que é o usuário da Jiki Jiki no Mi, o poder magnético que atrai metais num amplo raio. Como o capitão ficou famoso, a galera logo sacou que a Akuma no Mi que ele possui tem ligação com o metal, possivelmente uma forma de magnetismo ou alteração metálica. Daí, quando o Kid se tornou um pirata poderoso, passaram a chamá-lo de Capitão Kid, uma comparação pela dureza e brutalidade no combate. A marca dele, a transformação do braço em metal, é bem sinistra. Alguém comeu a fruta e despertou o poder. A fruta, Jiki, parece se envolver em nível de despertar ou de forma bem evoluída. No confronto contra Kid, deu para perceber que o novo usuário reconheceu o potencial da fruta Jiki, e por ser uma fruta cobiçada por colecionadores, a transição de poder não foi algo surpreendente. O que impressiona é que Kid usou esse poder de uma forma muito agressiva e criativa do que o antigo usuário, transformando aquilo em um núcleo magnético que ele converte em armas bizarras e super poderosas, capazes de varrer áreas inteiras. Talvez isso seja um resumo do que sabemos até aqui. Vamos analisar mais quando tivermos mais cenas do estilo de luta desse tal capitão. O segundo detalhe que não dá para ignorar é a força dessa Santa Cavaleira. O nome parece algo como Mif. Não existe uma tradução oficial ainda, então não garanto 100% o nome. O que chama atenção é que ela consegue disparar rajadas de energia pela boca. Isso seria fruto de uma Akuma no Mi ou não? No filme Red, já vimos um personagem que usa uma técnica parecida. Ali o que parece uma energia
energia foi usada sem depender de Akuma no Mi. No caso dos Piratas do Chapéu Vermelho, sabemos que Shanks ou personagens daquela turma também geraram ataques que pareciam energia sem uso direto de fruta. Como explica isso? Porque a lógica comum é tudo poder anômalo tem relação com uma Akuma no Mi, mas não podemos esquecer que o hack também tem a capacidade de liberar energia semelhante. Hacks muito poderosos podem se manifestar como ondas de choques e emissões de força quase energéticas. Cada golpe carregado por impacto avassalador, uma força capaz de abalar e dominar o campo de batalha. Os espadachins em One Piece conseguem lançar cortes à distância, apenas com a espada e a técnica, sem depender de Akuma no Mi. Por isso, dá para supor que existem pessoas capazes de usar o hack para atacar de longe, exatamente como o velho Garp já mostrou. Ainda assim, dá para descartar a possibilidade de haver algumas influências nisso. Talvez uma raça ainda não revelada ou até uma raça híbrida, já que ambos os personagens têm presas e aparências fisicamente semelhantes e imponentes. Segundo, o que liga esses dois personagens é a capacidade de disparar energia pela boca. O terceiro ponto também tem relação com poder, mas agora envolve Imu, apesar dele nem ter aparecido no capítulo 1161. Estamos falando da imortalidade. Já vimos que um dos Goroseis foi literalmente fatiado ao meio por Barba Branca, e mesmo assim continuou vivo. Já Sombras tomou um golpe violentíssimo do Reig, foi lançado contra a parede e sumiu de cena. Com certeza saiu gravemente ferido. Mesmo assim, eles regeneraram o corpo depois desse ataque e aparentemente nem sentiram dor. Se fossem cortes comuns ou ataques sem hack avançado, já teriam sido destruídos. Isso prova que os Santos Cavaleiros provavelmente são escolhidos a dedo entre indivíduos poderosos de famílias influentes, não uma massa de soldados jogados ao caso com imortalidade. E eu acredito que Imu só pode conceder essa condição a um número limitado de pessoas, igual uma Akuma no Mi tem limites de efeito. Se a imortalidade fosse ilimitada, ele já teria dado isso para todos os Senryubitos, e no mundo inteiro estaria dominado por esse exército, certo? Mas como já comentei antes, os Santos Cavaleiros devem ser no máximo 12, representando as 12 constelações zodíacas. Já os Goroseis seriam 5 indivíduos imortais com imortalidade e juventude eterna, junto com Imu, totalizando 17. Se incluímos o próprio Imu, dá 18, e o número ideal pelo limite do poder deve ser 20 no máximo, ou seja, Imu consegue tornar cerca de 20 indivíduos imortais e eternamente jovem, graças ao poder de sua Akuma no Mi. Ele só entregaria ambos os privilégios para o topo do topo, como os Goroseis que estão acima, até mesmo dos Santos Cavaleiros. Quando Sato entrou na sala do trono em Pangia, os 4 Goroseis presentes lembraram Garnig do seu lugar, porque ainda não sabia que Saturno havia sido morto para que Garnig fosse promovido. Isso aconteceu há 38 anos e dá para ver a diferença enorme de aparência entre Garnig naquela época e Saturno atualmente, o que prova que os Santos Cavaleiros não são eternamente jovens, só imortais. Então dá para concluir que existem 20 indivíduos imortais, mas até agora só 18 são conhecidos. E quem seriam os outros 2? Deixem suas teorias nos comentários. Agora vamos para o quarto ponto, e esse é sobre Garp. Ele é uma lenda da marinha, e se compararmos com força, quase nenhum pirata chega perto, só Roger e Rox, e mesmo assim, nenhum deles conseguiu derrotar Garp de forma clara. A gente sempre ficou na dúvida se Garp já estava velho e ultrapassado, especialmente quando vimos sua luta recente no QG dos piratas do Barba Negra, mas ele mostrou que ainda dá trabalho. Enfrentou sozinho 3 ou 4 comandantes de Tite. Aokiji é provavelmente o adversário mais perigoso, e ainda assim foi discípulo direto de Garp antes de Kobe aparecer. As lições mais importantes de combate e caráter que Aokiji recebeu vieram de Garp, e mesmo assim, Garp já tirou Aokiji da zona de guerra pelo menos 2 vezes, e ainda jogou aquele gigante Wolf no mar como se fosse nada. Socou Shiryu, quase rachando ele no
no meio e ainda detonou o Pizarro, mesmo ferido e sangrando. Se Garp lutasse contra o Barba Branca, atual época de Marineford, eu acredito que ele esmagaria o velho do bigode sem dó. O Garp, com 78 anos, mete a porrada como um furacão, enquanto o Barba Branca, com 72, estava tossindo sangue e dependendo de remédio. Tem aquela cena em que Vasco cospe bebida pegando fogo contra Garp e ele usa alguns piratas como escudo humano. Isso mostra que com a idade, o corpo dele já não aguenta temperaturas ou impacto extremos como antes. O físico caiu e ele mesmo vive reclamando disso. Há 38 anos, no auge, ele enfrentou o bando dos Rocks e deixou o mundo em choque. Quando ele perseguiu os Rocks e a Big Mom, usou Prometheus e Zeus junto para lançar um ataque incendiário devastador contra ele. A explosão foi tão grande que piratas bem distantes viram o clarão e as labaredas violentas, mas Garp simplesmente ficou em pé, firme, e isso deixou Big Mom furiosa. Então por que há diferença entre Garp enfrentando o Living no passado e os piratas atuais? Será que os inimigos ficaram mais fortes? Não, a resposta é simples. O poder total do Garp caiu com o tempo, como ele mesmo já reclamou várias vezes. Antes, um único soco dele destruía um navio pirata inteiro. Hoje, ele ainda é monstruoso, mas não no mesmo nível. Mesmo assim, o hack defensivo do Garp é tão absurdo que nem mesmo ataques como o do Barba Branca seriam suficientes para derrubá-lo facilmente. Lembra do chifre de Onigashima? Aquele negócio era tão afiado que podia quebrar blocos gigantes de gelo, mas o soco de Garp foi tão poderoso que não só bloqueou como destruiu a estrutura do ataque. Então, todos os flashbacks que a gente conhece, só alguns poucos personagens realmente treinaram sua força de forma extrema. Por exemplo, Luffy, Kuzan, Kobe e o próprio Garp. Foi o Garp quem treinou esses discípulos. Ele socava navios de guerra usando suas mãos sem nenhum hack, e quando ele reveste os punhos com hack, um soco dele é capaz de destruir até uma montanha. Isso prova quando ele envolve seu poder com hack num combate, ele fica praticamente invencível. Ninguém tem força bastante para derrubar o Garp, mas como eu já falei, dá para contar nos dedos de uma mão quem conseguiria enfrentar o Garp de verdade. É surreal imaginar que esse herói da marinha era tão absurdo. 3 membros principais dos piratas Rocks preferiram fugir do que encarar ele. Se os 3 tivessem força para derrotar o Garp juntos, não teriam corrido daquele jeito. Eles nem queriam provocar alguém tão overpower que até eles, monstros lendários, ficaram com medo e viraram as costas. Assim, aquela cena parecia um bando de patos correndo do lobo. Hilário demais. E eu acho que vocês deveriam colocar o tema dos Piratas Rock tocando de fundo para aproveitar esse momento, porque fica perfeito, viu? E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu respondo nos próximos vídeos. E antes de zarpar desse vídeo, eu não posso deixar de agradecer meus tripulantes lendários que fortaleceram nos últimos comentários do último capítulo. Então, um salve mais do que especial pro Fred, Davi, Dante, João, Kaique, Vinícius, Gek Cultura, Impacto, Renan, Rogério Teles, Direto Pro Game, Josué, Itachi, Michel Teixeira, Fujin e Kaká. Vocês são a verdadeira força motora desse navio e cada comentário de vocês mantém essa tripulação viva e navegando. E agora, atenção, você aí que ficou até o final, mas ainda não embarcou oficialmente no bando, se você curtiu o vídeo, já mete o pé no like, se inscreve e entra pra tripulação, porque aqui o bando só cresce com guerreiros de verdade. Não vacila, hein? O próximo capítulo já tá no leme. Nos vemos no próximo vídeo, seus filhos do mar.